Parte 1. A rede do trauma familiar. Capítulo 4. A abordagem da linguagem central. Olá! Aqui estamos novamente, eu e o Brinho, com a alegria de ter você aqui conosco. E o Brinho hoje trouxe uma pergunta bem curiosa para a gente. Será que é mesmo verdade que uma vez que aprendemos a andar de bicicleta, nunca mais esquecemos? Vamos ver como isso funciona. Bem, compreender como as memórias traumáticas são armazenadas pode esclarecer o que acontece com as palavras quando estamos um pouco sobrecarregados. A memória de longo prazo, ela costuma ser dividida em duas categorias, a explícita e a implícita. A explícita, também chamada de declarativa, é a capacidade de recordar conscientemente fatos ou eventos. E ela depende da linguagem para organizar-se, categorizar e armazenar informação e experiências que vão se tornar memórias recuperáveis. A implícita ou não declarativa, ela atua sem uma rememoração consciente. Ela possibilita a recuperação automática do que já aprendemos, não exigindo que refaçamos os passos. Por exemplo, quando andamos de bicicleta. Geralmente, é aí que são armazenadas experiências traumáticas também. Em uma situação de perigo, nós não temos tempo suficiente para colocar a experiência em palavras. E sem palavras, perdemos o acesso total à memória do acontecimento. Os fragmentos da experiência permanecem inominados e desaparecem de vista. Perdidos, não declarados, tornam-se parte do nosso inconsciente, junto com as experiências traumáticas dos nossos ancestrais. Nesse inconsciente compartilhado, revivemos fragmentos da memória de um antepassado, mas declarando-os como se fossem nossos. Mas quando é que a gente não consegue usar as palavras? Existem dois momentos, pessoal, importantes em que nós não conseguimos usar palavras para descrever as nossas experiências. O primeiro é antes dos 2 ou 3 anos, quando os centros de linguagem do nosso cérebro ainda não estão maduros. O segundo ocorre durante um episódio traumático, quando nossas funções de memória são reprimidas, nos incapacitando de usar as informações de maneira precisa. Quando a função da memória é inibida, a informação emocionalmente significativa ela desvia do lobo frontal, não sendo nomeada ou ordenada. Lembra do Van der Kolk? Que a gente falou sobre isso. Sem a linguagem, permanecem não declaradas e são armazenadas como fragmentos, sensações corporais, imagens ou emoções. Depois, se a gente conseguir elaborar isso, assim que a história é elaborada, adquirimos sim a capacidade de revisitar uma experiência traumática sem reviver aquele turbilhão associado a ela. E aqui estamos nós, eu e o Brinho, esperando você para fazer essa reflexão final do capítulo. Vamos lá. Você poderia identificar no relato de Gretchen palavras que dessem uma pista da sua linguagem central? Eu lembro a você que Gretchen é aquela paciente do Mark Volin que tinha uma ideação suicida bastante particular. Ela queria ser incinerada e vaporizada num tanque de metalurgia. Lembra dela? Pois bem, vamos ver se alguém pode nos ajudar com essa pergunta aí do Brinho. E é o próprio Mark Volin que vem contar pra gente que a linguagem central da Gretchen era vaporizar e incinerar. Essas duas palavrinhas, elas foram as migalhas que proporcionaram ao Mark Volin e à Gretchen o caminho de volta para sair daquela floresta trevosa, escura, onde ela se encontrava. Não é? Vocês se lembram que ela tinha uma história com a avó havia perdido parentes no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, e isso acabou se manifestando na Gretchen. Não sei se vocês lembram, podem retornar lá ao capítulo. Então vamos ao que diz o Mark Volin sobre isso. Gretchen, ao compreender o que estava por trás das palavras vaporizar e incinerar, relatou: esses sentimentos habitavam meu ser, mas não se originavam dele. Assim que essa linguagem é exposta, sua intensidade e sua influência sobre nós começam a perder força. E que bom que a Gretchen desatou esse nó e empreendeu o caminho de saída dessa floresta trevosa em que ela se encontrava. Na próxima aula,
o Marco Vanin nos convida a conhecer os 4 temas inconscientes que atrapalham o progresso da vida, 4 maneiras pelas quais a saúde, o sucesso e os relacionamentos são prejudicados. E eu agradeço muito a sua presença aqui comigo e eu te espero na próxima aula. Até já e um enorme abraço fraterno. Tchau, tchau.